você é muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe muito. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Estamos no estudo da última carta que Jesus mandou às igrejas da Ásia. Esta carta foi direcionada à igreja de Laodiceia. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. E a igreja de Laodiceia foi a única igreja que não foi elogiada por Jesus. Vamos ao nosso tema. Carta à igreja de Laodiceia, uma igreja superficial na fé. Nosso texto base está em Apocalipse, no capítulo 3, verso 14 ao versículo 22. Esta é a última carta que nós vamos estudar, que foi direcionada à igreja lá da Ásia Menor, a igreja de Laodiceia. E esta igreja, ela estava precisando ser corrigida. Quando nós falamos igreja, nós também podemos reportar a nós também, porque nós também temos que prestar contas ao Senhor das coisas que nós fazemos. E Laodiceia tem o significado de justiça do povo. Recebeu esse nome em homenagem à esposa de Antíoco II, a Laodice, e ele foi o fundador de Laodiceia, da cidade de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja assim como a cidade de Laodiceia, era autossuficiente, era orgulhosa, era uma igreja próspera, sempre comparado à mesma cidade. A cidade de Laodiceia ficava numa rota comercial, era um centro comercial, um centro bancário, era uma cidade cheia de comércio e até mesmo de indústrias, como por exemplo de lã, de roupas e farmacêutica. A cidade de Laodiceia era uma metrópole com 25 aldeias, era considerada uma cidade muito rica. Uma cidade que influenciava a vida da igreja. Paulo, ele havia mandado carta aos laodicenses. Vamos conferir Colossenses capítulo 4, verso 16. Depois de lida entre vós, fazei com que esta carta também seja recebida e lida na igreja dos laodicenses, e que vós, de igual modo, possais ler a carta de Laodiceia. São igrejas que estavam precisando rever suas atitudes, rever a intimidade, a comunhão, a palavra de Deus. E nós vemos que pelo fato de haver outras cidades que tinha o nome também de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, o qual nós estamos estudando, era tida como Laodiceia do Lico, porque estava à margem do rio Lico. Provérbios capítulo 27, verso 23. Nós vemos Salomão, ele orientando os pastores de como cuidar de seus rebanhos. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. E nós vemos que o nosso Senhor Jesus também traz esta palavra aos pastores das igrejas, aonde tem que ter cuidadosa atenção com as ovelhas. E ele tem muita responsabilidade para cuidar da noiva de Cristo. Um pastor, ele tem a função de preparar a igreja, de edificar a igreja, de dar alimento para a igreja, mas alimento sadio dentro da palavra de Deus. O pastor da igreja, estes que Jesus vai estar tratando e trata como pastor, são pessoas que Deus coloca não para usar a igreja em seu benefício, mas para edificar e cuidar da noiva de Cristo. Efésios no capítulo 4, verso 11 e 12 diz: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério,
para que o corpo de Cristo seja edificado. Um Senhor que cuida do seu povo, um Senhor que coloca pastores para pastorear o seu povo, mas é o Senhor que está atento às necessidades do seu povo, assim como nós vemos nestas cartas. A igreja de Laodiceia, Jesus se apresenta como aquele que é verdadeiro, que é fiel, como aquilo que está sendo dito é certo e que ele, o Senhor, é a autoridade e é ele que tem a palavra final. Glória a Deus, porque nós sabemos que não estamos sozinhos. Vamos conferir Apocalipse no capítulo 3, verso 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Amém, no começo da frase, significa certamente, verdadeiramente, já no final, significa assim seja. Segundo Coríntios, capítulo 1, verso 20, diz: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo sim. Por isso, por intermédio dele, o Amém é proclamado para nós, para a glória de Deus. Mas também a gente vê que ele se apresentou como a testemunha fiel e verdadeira. E realmente o nosso Jesus tem o testemunho verdadeiro. Apocalipse no capítulo 1, verso 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Que Jesus maravilhoso, é ele que nos perdoa, é ele que nos torna limpo do nosso pecado. Mas também ainda no versículo diz: o princípio da criação de Deus. Paulo fala em Colossenses no capítulo 1, verso 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. É ele, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o princípio de todas as coisas. Apocalipse capítulo 22, verso 13 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. E é justamente a esse Jesus maravilhoso que nós servimos. É justamente esse Jesus maravilhoso que é o pastor supremo, que é o soberano, que é aquele que nos dá atenção. Assim como Jesus disse às igrejas, ele mostrou ser conhecedor de todas as coisas. Apocalipse capítulo 3, verso 15, a parte A: conheço as tuas obras. É o Senhor falando para nós. Eu conheço o que você faz, mas eu também conheço o que acontece contigo. Para entendermos a crítica que Jesus fez à igreja de Laodiceia, é muito importante eu saber que aquela cidade, ela recebia águas que vinha da cidade de Herápolis. De lá ela recebia água quente e água fria ela recebia da cidade de Colossos através de um aqueduto. Laodiceia recebia água quente, água fria, e o que ela tinha era água morna, água que não dava para ser bebida. Apocalipse capítulo 3, verso 15, a parte B: que nem és frio e nem quente, quem dera foras frio ou quente. Olha a palavra de Jesus àquela igreja. E quando a gente compara a água que vinha de Colossos, que era água fria, era uma água potável, já a água quente que vinha de Herápolis servia para tratamento, eram águas termais. Em compensação, aquela água de Laodiceia era aquela água morna que quando algum viajante bebia, porque os da cidade não bebiam, ele tinha ânsia de vômito. Somente bebia dessa água que tinha nas fontes alguns estrangeiros, porque eles não conheciam. Resumindo, a água morna era uma água que não era útil. Quem dera, Jesus falou, se fosseis
ou frio ou quente, porque vocês seriam úteis, mas úteis para o reino de Deus. Mas Jesus ainda disse: vocês não são, vocês são apáticos, vocês são como um sal que não salga, uma luz que está escondida, que não tem brilho. O sal sem sabor não serve para nada, assim como uma luz que não brilha também não serve para nada. Apocalipse capítulo 3, verso 16. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar aqui está querendo dizer: eu vou expulsar vocês da minha presença. Deus falou com Jeremias que Israel o havia rejeitado, se virando contra ele, e assim Israel não teria o favor de Deus, não teria mais a presença de Deus, como a gente vê no caso da igreja de Laodiceia, uma igreja que não estava sendo útil para o reino de Deus. Mas em compensação, vamos ver o que Jeremias fala. Jeremias capítulo 15, verso 1. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. Aquelas pessoas para o Senhor eram pessoas que não tinham utilidade, eram pessoas que viviam para si, eram pessoas que se achavam tops, que se achavam o máximo, eram pessoas que não tinham cuidado e nem zelo com as coisas do Senhor, conforme a gente vê em Romanos capítulo 12, verso 11, que diz: não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. A palavra do Senhor Jesus é: sejam cuidadosos, sejam fervorosos, sejam úteis ao reino de Deus. A igreja de Laodiceia, ela tinha uma distorção da imagem dela com o próprio Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 17, como dizes: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. E olha que Jesus fala: e não sabes que é um desgraçado porque não tem a graça de Deus, é um miserável, é pobre, é cego e nu. Poderia ser uma igreja rica aos olhos do homem, porque ela era uma igreja até autossuficiente, no sentido financeiro, no sentido de ter posses, mas espiritualmente ela era uma igreja miserável, ela era uma igreja sem a presença de Deus, sem a graça de Deus, e Deus a conhecia na intimidade. Era uma igreja orgulhosa, era uma igreja que vivia para satisfazer a si mesmo como instituição, até mais podemos dizer que parecia um clube ao invés de uma igreja onde você vai para adorar o Senhor. Provérbios capítulo 13, verso 7 diz: alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. É lindo você entender: a maior riqueza, o maior tesouro é você ter o seu nome escrito nos céus, é você saber que você tem um Deus que caminha contigo aqui nesta terra, é você ter certeza que o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você. Esse é o maior tesouro, essa é a nossa esperança. Sabemos que estamos sendo preparadas para participarmos das bodas do Cordeiro, e olha, como a noiva de Cristo. Isto é uma preciosidade e muitos não têm. Jesus, ele é muito misericordioso. Ele olhou a situação de Laodiceia e ele mandou João escrever a verdade sobre aquela igreja. Apocalipse capítulo 3, verso 18, que diz: portanto, ofereço-te este conselho. Olha que lindo! Olha a riqueza do Senhor Jesus. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças,
roupas brancas para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. A cidade de Laodiceia era famosa e justamente no que ela possuía e se orgulhava era o que aquela igreja estava necessitando espiritualmente, de roupas brancas, de colírio, porque Laodiceia era a cidade que tinha os melhores tratamentos para a visão. E quando Jesus fala: compra o melhor colírio, compra dele. Ela estava mostrando para a igreja de Laodiceia que eles estavam precisando do médico dos médicos, que é o nosso Senhor. Quando no versículo o Senhor fala: adquire de mim, porque ele é a fonte. Como a gente vê em Isaías capítulo 55, verso 1, a todos que têm de sede, vinde às águas cristalinas, e vós os que não têm de dinheiro nem recurso, vinde agora comprar e comer, vinde adquirir vinho e leite sem pagamento e sem custo, porque o preço foi pago por nosso Senhor Jesus. O preço foi caro, foi o sangue que Jesus Cristo derramou lá na cruz do Calvário, que nos traz a liberdade, a ousadia de entrarmos na presença de Deus. As riquezas daqui, elas são passageiras, mas a verdadeira riqueza é a salvação eterna, como Jesus fala em Mateus capítulo 6, verso 19 e verso 20. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde ladrões arrombam para roubar, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem pode destruir e onde os ladrões não arrombam e roubam. É eterno, é de Jesus, é precioso, é a nossa salvação. E Jesus mostra que ele ama a um ponto tão lindo que a repreensão é uma demonstração de amor. Apocalipse capítulo 3, verso 19, que diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aquela igreja de Laodiceia, ela poderia estar preocupada com as coisas daqui desta terra, mas o que o Senhor procura em nós, o Senhor não encontrava nela. Não era uma igreja zelosa com as coisas de Deus, não era uma igreja arrependida, eram pessoas que tinham fé superficiais, elas não estavam com as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Me fez lembrar de Davi, quando Davi pecou no caso de Urias, quando ele se deitou com a esposa de Urias e engravidou a Betseba. Sabe o que Davi fez? Quando Deus mandou o profeta Natã repreendê-lo, Davi se arrependeu e Deus mandou carta à igreja de Laodiceia para aquela igreja se arrepender. Mas a igreja de Laodiceia, uma igreja doente, uma igreja com uma fé superficial, ela precisava se arrepender, ela precisava de cura. Mateus capítulo 9, verso 12 nos diz: ouvindo isto, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Olha que Jesus maravilhoso, um Jesus que mostra que quem precisa do médico são aqueles que precisam de cura. E Jesus, ele mostrou para Laodiceia um diagnóstico de uma igreja que precisava se arrepender. Jesus, ele manda a carta trazendo a verdade para uma igreja que achava que estava tudo bem. Jesus, ele é tão educado que ele bate a porta, ele não invade, ele insiste, mas ele não arromba. Apocalipse no capítulo 3, verso 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus, ele é educado. Jesus não invade a vida de ninguém. É por isso que nós entendemos que quando Jesus fala para aquela igreja, Jesus mostra qual era o erro daquela igreja, assim como Jesus mostrou para as outras. Jesus, ele também fez promessa, mas promessa àquele que vencer. Apocalipse capítulo 3, verso 21, que diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Nós precisamos estar atentos a todas as cartas que Jesus mandou às igrejas, porque nós vimos que a única igreja que foi elogiada por Jesus, que não foi repreendida por Jesus, foi a igreja de Filadélfia. Em compensação, a igreja de Laodiceia recebeu somente críticas. Que nós possamos olhar para as cartas que Jesus mandou às igrejas e aprendermos, nos analisarmos e entendermos que nós temos um Deus maravilhoso, que nós servimos um Jesus maravilhoso, um Jesus que mostra os erros, um Jesus que mostra os acertos, para que possamos olhar para Ele cada vez mais e chegarmos cada vez mais e mais à presença dele, pois muitas vezes nós estamos precisando de cura espiritual, assim como a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela não sofreu perseguição como as outras igrejas. A igreja de Laodiceia foi uma igreja que precisava ser curada. Aquela cidade de Laodiceia era uma cidade muito orgulhosa. Ela tinha fama, ela tinha os tratamentos medicinais para a vista que atraía muitas pessoas. Mas aquela igreja, ela precisava do médico dos médicos, que é o nosso Senhor. Aquela igreja que era autossuficiente, ela precisava aprender a depender de Cristo, ela precisava deixar de ser orgulhosa e vaidosa, ela precisava valorizar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, precisava se humilhar, precisava se arrepender e precisava novamente estar unida a Cristo Jesus. Aquela igreja tem muito a nos ensinar. Atualmente, aquela cidade orgulhosa, aquela cidade esplendorosa, hoje é um lugar desértico, porque ela passou por diversos terremotos. Que possamos aprender, que possamos entender que muito nós temos a aprender, a nos analisar e a ficarmos atentos na palavra de Deus, porque o Senhor, ele deixa registrado para que possamos aprender. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar.